como eu superei meu burnout, então vem comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo. Eu vou abrir o jogo real pra vocês de como que aconteceu isso, por que que eu cheguei nesse ponto e como que eu saí desse buraco. Bom, então vamos lá desde o início, mulheres. Quando eu tava na graduação, eu comecei a estudar loucamente durante a faculdade. E aí eu aprendi durante todo o meu processo de estudante que fazer as coisas com muita intensidade e estudar muito e fazer muito das coisas que eu tinha que fazer ia me levar aonde eu queria chegar. Só que eu fui aprendendo esse padrão de pensamento e eu fui criando uma crença de que se eu não estudasse muito, eu iria me ferrar. Se eu não tirasse 10, não seria bom o suficiente. E aí eu me esgoelepava durante a faculdade para começar a tirar sempre 10. E aí vocês imaginam isso na vida de trabalho depois de formada, como é que ficou? E o problema foi que ao invés de eu focar só nos meus atendimentos, dos meus pacientes, assim que eu me formei, peguei uma CRP como psicóloga, eu comecei também a investir cada vez mais tempo e energia, dedicação mesmo, à minha empresa de revisões acadêmicas, que eu também tinha nessa época, desde 2013, na verdade. Só que essa empresa começou a crescer muito. E aí, eu comecei a ter muitos clientes, eu comecei a ficar enlouquecida. E isso aconteceu principalmente no ano de 2021. 2020, 2021, quando deu aquele boom ali da pandemia, e aí realmente as pessoas começaram a me procurar muito para fazer esse tipo de serviço e cada vez mais serviços que eu tinha que criar, porque na verdade eu não tinha esses serviços. Né? Alguns serviços que as pessoas me pediam eu não tinha, então eu ia criando esses serviços. Até que mulheres, assim, eu comecei a ficar tão estressada que eu não conseguia nem dormir direito, que eu ia dormir às 3 da manhã trabalhando. Então, quase não me alimentava direito, me exercitar, então, tipo, nem se passava pela minha cabeça, eu mal e mal ia no pole que eu fazia na época. E eu comecei a sofrer bastante, assim, eu comecei a realmente sentir que estava me prejudicando, que estava prejudicando as minhas relações, que estava prejudicando o meu rendimento, que estava prejudicando também a minha vida, né, a minha saúde. Eu comecei a ter vários problemas de saúde física nesse período aí também. Eu tive problema com gordura no fígado, eu tive problema de obesidade, eu tive problema de várias coisas nesse período que eu comecei a tratar, né? E eu comecei a cuidar depois que eu saí desse processo aí de burnout. E aí, quero dizer pra vocês como que eu saí desse processo, o que eu fiz então. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi buscar me organizar de uma forma mais efetiva, porque realmente eu estava extremamente perdida nos meus processos de organização e de o que eu tinha que fazer primeiro, o que era prioridade, o que não era. E aí, a partir disso, eu fui vendo também em terapia que eu precisava também mudar algumas crenças, alguns pensamentos meus em relação ao trabalho. Eu comecei a mudar, então, essa concepção de que trabalho era tudo na minha vida, porque, na verdade, era isso que eu pensava, né? Que trabalho era a coisa mais importante, que trabalho era a coisa mais essencial da minha vida, enquanto que, na verdade, cuidar de mim primeiro era muito mais importante, e é muito mais importante hoje em dia, do que o meu trabalho de fato. Não que eu não ame meu trabalho, não que eu não goste de trabalhar, eu adoro trabalhar, eu gosto muito do meu trabalho, e, inclusive, esse é um dos maiores problemas. Eu gostar tanto do meu trabalho fazia com que eu trabalhasse, e às vezes, achar que eu estava trabalhando. Né? Só que eu estava realmente focada ali nas coisas que eu tinha que fazer, no meu trabalho, e aquilo desgastava a minha mente, desgastava o meu corpo de uma maneira absurda. E aí, em terapia, eu comecei a mudar esses padrões de pensamento, a entender que, na verdade, eu não trabalho só, né? Eu não só trabalho, eu não tenho que viver para trabalhar. Eu tenho que trabalhar para viver. Eu comecei a entender muito isso na prática. E aí, eu comecei a mudar esses padrões de pensamento que me levaram a mudar toda a forma que eu via o meu dia a dia. Eu comecei, então, a cuidar muito melhor da minha alimentação, da minha atividade física, do meu sono. Eu comecei a dar limites em relação ao meu trabalho. Eu comecei também a estabelecer horário de trabalho. Eu, então, estabeleci também que, na verdade, eu não iria mais trabalhar na minha empresa de revisões, que eu iria fechar ela. Foi em agosto de 2021 que eu realmente encerrei essa empresa. E aí eu foquei toda a minha energia e todo o meu trabalho, as horas que eu realmente podia trabalhar e que eu tinha programado para trabalhar, eu foquei, então, na minha empresa como psicóloga clínica. E aí, sim, que foi que as coisas começaram a realmente dar certo, realmente acontecer para mim. Mulheres, assim, não foi um processo fácil, né? Mas foi um processo muito importante de eu ter passado, porque me ensinou que, na verdade, a gente precisa estabelecer limites até mesmo com a gente mesma, principalmente com a gente mesma, porque quando a gente gosta muito do nosso trabalho, é difícil às vezes a gente largar ele, é difícil às vezes a gente olhar para os nossos outros papéis enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto companheira de alguém, enquanto filhas, enquanto amiga, enfim, vários papéis que a gente também desempenha aí que não são só de empreendedora. E a gente precisa sim olhar para esses papéis, isso é extremamente importante. E as coisas começaram a acontecer de forma muito mais natural nesse período, né? Eu comecei a conhecer muito mais gente importante ali que podia me ajudar, me alavancar no negócio. Eu conheci algumas pessoas que, enfim, que realmente fizeram diferença nesse período para mim e que me ajudaram a sair desse buraco. Isso também fez toda a diferença. Esse tinha sido um período extremamente desafiador para mim, muito difícil mesmo. Meu humor tinha baixado horrores, a minha ansiedade estava lá em cima, eu não tinha mais vontade de fazer as coisas, eu não tinha mais prazer em fazer nada do que eu gostava de fazer assim no meu dia a dia, de coisas para mim mesmo. Né? Porque sempre que eu ia fazer essas coisas, eu me sentia extremamente culpada por não estar trabalhando. Então isso é uma coisa muito negativa também que o burnout traz pra gente. Mas eu comecei, então, a pensar no que eu poderia trazer para vocês de maior lição, assim, que o burnout me trouxe. É que eu posso tirar uma lição boa desse período tão difícil e conturbado da minha vida, e com certeza eu posso tirar uma lição importante. Que é que, na verdade, quanto mais a gente gosta daquilo que a gente faz, quanto mais a gente se interessa por aquilo que a gente faz, mais a gente tem que cuidar da nossa saúde. Porque mais a gente vai ter a tendência a mergulhar naquilo que a gente gosta tanto. E aí a gente pode acabar se queimando. Realmente, o burnout, ele traz isso. É como uma queima, a gente fica muito esgotada. Não esquece de me seguir aqui e curtir esse vídeo para que a gente chegue a mais gente.